Sejam bem-vindos. Eu sou a Elisandra Panosso, advogada criminalista, e aqui você encontrará os seus direitos e como exercê-los. Hoje eu estou com um convidado especial, Tenente Hélio. Tenente, faz tempo que o senhor trabalha aqui na cidade de Maringá, Sarandi, na região? Aqui em Sarandi, especificamente, faz um ano, aproximadamente. Eu entrei na polícia em 2015. Fiz o concurso, na verdade, em 2015 e entrei em 2016. Fiz o curso de formação de oficiais lá em Curitiba, por 3 Certo. anos. Aí fui lotado lá em Umuarama, em 2019. Uhum. Aí de 2019 até ano passado, trabalhei em Umuarama e região. E ano passado fui lotado aqui em Sarandi. Então faz aproximadamente um ano que eu trabalho aqui. Um ano. E o senhor que escolheu vir para Sarandi, como que foi essa transferência? Não, a parte de Sarandi não foi eu que escolhi, não. Foi a polícia que me escolheu, né, pra vir. Uhum. Como existia só um batalhão aqui em Maringá e região metropolitana, que era o 4º Batalhão, que atualmente cuida só de Maringá. Certo. Então, como abriram as vagas do 32º, precisavam ser completadas essas vagas. Aí fizeram um estudo do comando regional, os batalhões que estavam um pouco melhor de efetivo, e o batalhão de Umuarama era um desses. Então tinha que vir um oficial. Aí, dentro dos critérios que estabeleceram, eu fui um dos escolhidos aí pra vir, né? E o senhor tá gostando? Porque Sarandi tem Olha, bastante ocorrência, né? eu confesso que tô gostando muito. Até quando eu cheguei no 32º Batalhão, eu já queria voltar pra Umuarama, né? Tenho residência fixa lá e tudo. Uhum. Mas conhecendo a estrutura do batalhão, os policiais e principalmente a população, eu mudei de ideia. Hoje eu não penso mais em voltar para Umuarama nos próximos anos. Aí gostei muito de trabalhar aqui em Sarandi e região. E como surgiu a ideia de vir crescendo no Instagram? Ou foi algo orgânico? Como é que foi essa questão do Instagram, de vir se destacando ali? Bom, essa questão do Instagram, eu sempre gostei de fazer vídeo, desde adolescente. Nunca. Sempre gostei mesmo de interação com câmera e tal. Acho que até se eu não fosse policial, talvez fizesse a faculdade de jornalismo. Eu lembro que era uma das coisas que eu pensava. E quando eu tava em Umuarama, eu participei de um reality show. Foi como um Big Brother, lá da cidade, regional. E eu acabei sendo campeão desse programa. Era uma fazenda que a gente ficava. E tinham provas, eliminação pelo público e tal. E acabei ganhando. E depois disso que eu comecei a ver os comentários das pessoas. Pô, que legal, um policial mostrando um pouco da realidade nas falas ali durante o programa, né? Mostrando que eles também são seres humanos como qualquer outro. E aí que eu comecei a fazer essa interação nas redes sociais e tive um feedback muito positivo do público. Isso só me fortaleceu, né? Me incentivou cada vez mais a fazer. Isso faz aproximadamente um ano e meio que eu comecei, né? Certo. E eu... Já faz, acho que uns 12 anos que sou advogada criminalista ali em Sarandi. Não sei se nós já atendemos alguma ocorrência juntos. Olha, eu lembro, salvo engano, acho que um cliente da senhora acabou se acidentando de moto e foi encaminhado para o SAMU sem o acionamento da polícia. Mas quando os médicos foram fazer ali os exames nele, acho que encontraram algumas buchas de cocaína no bolso. Isso. Aí foi acionada a nossa equipe. Aí eu lembro Isso. que... Eu me recordo desse caso, tenente, que antes de eu chegar na delegacia, já estava no plantão Maringá. Esse caso. Como que é essa questão da mídia chegar junto com a polícia? Porque muitas vezes quando nós vamos atender flagrante, quando nós chegamos na delegacia, a mídia já está lá. Alguém avisa? Como que é essa questão? Essa parte de contato com a imprensa é muito transparente. Pelo menos no batalhão que eu atuo atualmente, agora, né, que é o 32º, nosso comandante, ele sempre enfatiza a nossa parceria e colaboração com a imprensa, até para que as nossas informações como polícia militar sejam difundidas de maneira mais correta e mais em tempo real, né? Então existe um grupo do batalhão que os órgãos de imprensa estão inseridos. Então, sempre que há alguma apreensão e que está em deslocamento para a delegacia, é inserido lá nesse grupo. Ó, equipe Rotan deslocando para a delegacia de Sarandi com tráfico. Aí quem quiser fazer matéria ao vivo faz. Então é por isso que quando a senhora chega lá com os outros advogados, a maioria das vezes a imprensa já está lá filmando também. Sim, porque muitas vezes a imprensa tem acesso ao cliente, né, o réu preso ali, ou o acusado, antes de nós, advogados. Às vezes a gente está lá na frente ali, sentado na delegacia, e depois que nós vê pela internet o que está acontecendo, e o repórter já teve acesso ao cliente só depois que nós vamos ter acesso. Por quê? Porque, em tese, quando ocorre a prisão, está em poder da polícia militar, e depois que entrega para civil. Mas qual que é a orientação? Sempre deixar o repórter ter acesso antes? Na verdade, eles têm o livre acesso na delegacia, né? Nós como policiais, nós não autorizamos eles fazer as entrevistas, as filmagens, né? Acaba sendo o serviço deles. Então, do momento que a gente retira o preso da viatura e leva para dentro da delegacia, que muitos acabam tirando ali alguma filmagem, alguma imagem,
eu entendo que faça parte do serviço deles, é direito deles como profissional trabalhar, né? Mas não existe nenhuma orientação específica que nos proíba, né? De fazer isso. Muitas vezes há aquela questão do advogado criminalista e o policial, até por isso mesmo que o senhor está sendo entrevistado, para a gente quebrar essa questão de que somos inimigos, não somos, estamos de lados opostos, mas que tem que ter uma parceria ali, né, entre o advogado e a polícia militar. Porém, nem todo policial vê dessa maneira. Eu entendo que sou muito tranquilo nessa questão com os advogados, sempre fui muito respeitado, nunca vi nada que desagradasse, assim, dos advogados com os policiais. O que nós temos realmente é um preconceito por, defende bandido, então tá contra nós, né? Mas eu penso sempre pelo lado humano, do profissional. O advogado, ele escolheu aquela profissão, e se ele não fizer aquilo ali, se ele não defender o criminoso, ele não vai levar o dinheiro para a família dele. Então, para isso é que ele tem que defender. E o direito à ampla defesa contraditória está na Constituição Federal. Então, eu não vejo nenhum problema dos advogados defenderem. Agora, existem advogados criminais e advogados criminais. Isso é verdade. Você defender ali o seu cliente de maneira correta, de maneira técnica, né, de maneira leal, acho justo, faz parte do serviço, né? Nós, policiais, temos que tentar fugir das brechas que a legislação tem para que os advogados não possam trabalhar. A realidade é essa, né? Se o policial fizer um boletim bem correto, um boletim sem nenhuma brecha, é muito difícil um advogado trabalhar, né? Então, o advogado, basicamente, ele trabalha nas falhas do policial. Isso que a gente tenta sempre capacitar da melhor maneira possível os nossos policiais. Porque na verdade nós defendemos o direito do cliente, né? Mas igual o senhor falou, nem todo advogado vai chegar ali. Eu procuro sempre chegar na delegacia, né? Sempre cumprimentar todo mundo, me identificar, não dando carteirada, mas é complicado quando o advogado, ele às vezes já chega ali numa outra postura, às vezes de imposição. Quero falar com o meu cliente agora, que não respeita os procedimentos, da mesma maneira que acontece do lado contrário, né? Sim. Muitas vezes, quando a gente vai no flagrante in loco, qual que é o procedimento? Se o senhor estiver no comando, qual que o advogado vai chegar, se apresentar, vocês deixam acompanhar o flagrante, pede para esperar pro lado de fora? Como que é essa questão do advogado no flagrante in loco? Aconteceram poucas vezes do advogado chegar em loco. Geralmente, quando acontece em loco, já é algo mais ligado a crime organizado, que já tem advogado próprio para defender tal grupo criminoso em tal bairro. Aí os próprios vizinhos ali já ligam, e daí o advogado chega na cena no local, né? É raro acontecer, mas aí o nosso procedimento é como qualquer outro. De maneira respeitosa ali, dá acesso do advogado ao preso, porque é um direito. Então nós não podemos ir contra isso. Então é sempre de maneira respeitosa. Certo, mas se o advogado ele chegar no flagrante in loco, vocês deixam ele acompanhar as buscas dentro da casa ou do local? Como que seria essa questão? Até mesmo pela segurança do advogado e do preso, né? O advogado tem direito, né, ter acesso ao preso, mas, como a senhora bem disse, questões de segurança também têm que ser avaliadas. E como a cena é de competência da Polícia Militar, em tese, aí tem que ser analisado caso a caso. Se for uma situação muito conturbada, pode ser o caso de nós barrarmos a entrada do advogado no domicílio, por exemplo, né, se não tiver segurança para o próprio advogado trabalhar. E daí tudo isso é relatado no boletim de ocorrência de maneira bem tranquila. Certo. E na abordagem, como que funciona? Vocês seguem um padrão? Quem geralmente vocês costumam abordar? Algum sinal? Tá passando alguém de moto. Como que vocês percebem que tem alguma coisa ali? Como que é essa questão da abordagem? Bom, primeira pergunta sobre o protocolo. Existe um protocolo padronizado, que é o protocolo de abordagem padrão da polícia, né? Todas as abordagens vão seguir os mesmos passos, que basicamente são 10 passos que nós temos da abordagem, que vai desde a ordem de parada até a finalização da abordagem. Então, busca pessoal, busca veicular, checagem documental e a liberação do abordado. Agora, a motivação da abordagem é baseada no que a lei nos permite, que é a questão da fundada suspeita. Então, nós não abordamos aleatoriamente atualmente, né? Já houve um tempo que se abordavam aleatoriamente. Hoje, a própria lei nos proíbe disso. Sim. Então, não é mais feito. Então, realmente, as abordagens que ocorrem
geralmente elas são sim motivadas por um comportamento do abordado, um desvencilhamento da viatura, uma denúncia anterior que nós já sabíamos mais ou menos onde seria uma residência e visualizamos os indivíduos, né, com atitude suspeita. Agora, abordagem aleatória, igual existia antigamente, infelizmente, na minha visão, né, não podemos mais fazer. Porque ficou confuso, até mesmo em audiência, quando narra-se no boletim de ocorrência uma fundada suspeita. E aí nós, como os advogados criminalistas, perguntamos muito, o senhor deve receber essas perguntas em audiência sobre a fundada suspeita. Então, como que, para você, o que seria uma fundada suspeita? O que nos motiva, né, de maneira prática, a realizar a abordagem? Denúncia que nós tenhamos de algum carro, por exemplo, que acabou de ser roubado. Nós temos já as características do carro, passa um carro com as mesmas características, mesma quantidade de indivíduos. Isso é uma motivação, né, para a gente começar a pensar em fazer uma abordagem. Aí esse carro, quando visualiza a viatura, começa a acelerar, começa a cortar vias que não são as principais. Isso aí nos motiva a abordar, né? E nos transeuntes também, o desvio do olhar. Às vezes a pessoa está de um lado da rua, quando a viatura vira na esquina, a pessoa atravessa a rua de maneira rápida, tenta se esconder atrás de uma árvore, isso aí acontece. Acontece, eu falo isso muito para os meus clientes. Só que aí muitas vezes até é um erro dos policiais daí, né? A situação na prática tá tudo certo, tudo enquadrado dentro da legislação, mas muitas vezes o nosso policial tem preguiça de digitar isso no boletim de ocorrência, não fica bem explícito essas circunstâncias. Sim. E é nisso que os advogados depois se agarram, né, de maneira correta, porque estão fazendo a defesa do cliente, para fazer a liberação do preso. Isso. Por quê? Porque depois passa muito tempo para audiência. Demora ali. O policial esquece. Então, muitas vezes a gente faz as perguntas que é fundada suspeita, não consegue responder na audiência. E hoje se fala-se muito sobre a inviolabilidade de domicílio. Como que, para vocês, é feito um curso ali dentro da Polícia Militar? Quem que dá esse curso para vocês? Como vocês são orientados nessa questão? Todos os cursos de formação da polícia, tanto o curso de formação de oficiais, né, que é para ser oficial, que é o curso que eu fiz, como o curso de formação de praças, existem uma carga horária gigantesca de direito. E essa parte processual penal também está inserida, né, no currículo. Então, nos cursos de formação nós temos a matéria específica e toda atualização que é feita em qualquer uma das legislações, a polícia também tem instruções periódicas sobre isso, né? Tanto instruções práticas como teóricas também. Todo policial ou só os oficiais? Não, todo policial passa. Até o de praça? Passa por instruções. Talvez não passem pelas instruções que seriam necessárias e com a frequência necessária. Certo. Se dependesse da nossa vontade, nós faríamos instrução todos os dias, né? Acontece que a rotina policial não para, né? Enquanto estamos tendo instruções, a escala de serviço está correndo, tem policial de férias, tem policial baixado. Então, às vezes, demora para o policial, demora mais de um ano, às vezes, para um policial ter uma instrução, por exemplo, de uma atualização de legislação. Então, às vezes, não é da maneira como nós gostaríamos, né? Certo. Porque sobre a inviolabilidade de domicílio, muitas vezes, o que hoje a jurisprudência vem cobrando, né? Vem se exigindo? Que faça um vídeo dele autorizando ou assinatura por escrito. Mas o policial, muitas vezes, ele não pega esse colhimento de assinatura, a autorização. O que chegou para nós, né? Como, digamos, como Estado daí, né? Que o Estado tem que dar os meios ao policial. Então, muitos batalhões já existem câmeras corporais inseridas no fardamento do policial, como é o exemplo do 4º Batalhão em Maringá. Então, nas situações que eles pegam ali, provavelmente tenha-se essa gravação da autorização por vídeo. Agora, lá em Sarandi, por exemplo, nós não temos, com o fornecimento do Estado, câmeras. E quando surgiu essa situação dos vídeos, nós começamos a gravar com o próprio celular e inserir. Mas o próprio Ministério Público nos orientou a não fazer, porque muitas vezes esse vídeo era usado de maneira contra o policial, como se o policial forçasse, né, em favor da defesa. Não algo muito natural ali, né? Então, atualmente nós não fazemos os vídeos. Nós não fazemos. Não faz, parou mesmo com os vídeos, até porque tem a questão de comunicar
né, a pessoa abordada sobre o seu direito ao silêncio. Sim. E muitas vezes não é comunicado, principalmente nos vídeos não era comunicado. Fazia os vídeos ali, a pessoa confessando ou até mesmo autorizando a adentrar dentro da residência. Então, quando tinha esses vídeos, a primeira coisa que eu verificava era esses direitos. Mas pode continuar fazendo os vídeos. Por que pararam? Mas, em Maringá, eu não vi ainda policiais com câmeras nas fardas. Todo policial da Rádio Patrulha que atende as Já ocorrências, está? é obrigatório, todo serviço. Choque, Rotan também? Salvo engano, eles não. Ah, porque, assim, querendo não que mais, né, vai pra delegacia, prende, que a gente tem mais contato, choque, Rotan, então E não verifiquei. como foi feita essa divisão, eu confesso que eu não sei, quando eu cheguei aqui em Sarandi, né, na região, ele já estava utilizando. Então, os critérios que foram usados para qual grupo utilizar, eu confesso que eu não sei dizer. Não sabe utilizar. E em relação à abordagem, quando o senhor era da Rotan, quantos policiais são dentro da viatura? Como que funciona a questão de subordinação? Tá. A Rádio Patrulha, que é a viatura básica da polícia, né, que atende o telefone 190, são 2 policiais. Os grupos táticos são um reforço a mais no policiamento. Ocorrências que a viatura convencional não consiga resolver sozinha, chama-se o apoio da Rotan, e a Rotan fica livre de ocorrências para o atendimento, né, de algumas situações mais gravosas, por exemplo, ir atrás de tráfico, roubo, homicídio, arma. Então, nós temos um treinamento especializado. Nós temos não, né? Nós tínhamos, porque eu não estou mais na Rotan. Um treinamento especializado e são padronizações com 4 policiais na viatura. Então, cada policial tem uma função específica. O motorista, geralmente, ele só dirige a viatura, é específico da direção. O comandante que senta ali no banco do passageiro é o mais antigo da viatura. Por exemplo, na Rotan, eu era o mais antigo. Sempre que eu estava de serviço, eu ficava no banco do passageiro, né, como comandante. Sim. O motorista da viatura, não existe graduação para ele. É sempre o que tem maior habilidade na condução, até pela periculosidade do serviço. E os outros 2 dos bancos de trás, atrás do motorista é o terceiro homem. Ele cuida da segurança. Na abordagem, ele só faz a segurança, não vai fazer movimentação nenhuma de pessoa, busca, só cuida da segurança. Geralmente ele utiliza uma arma longa, né, um fuzil. E o quarto homem, que é atrás do motorista, atrás do passageiro, é quem, digamos assim, coloca a mão na massa, na abordagem. Sim. É ele que vai fazer a busca pessoal, a busca veicular. Já aconteceu de algum policial em alguma abordagem, realizar alguma abordagem que o senhor não concorda? Não. Não? Não. Principalmente na Rotan, o grupo é muito fechado. Então, toda segunda-feira, por exemplo, nós fazemos treinamento. Então, existe uma coesão da equipe muito grande. Coisas que não acontecem em uma rádio patrulha, por exemplo, que não tem um treinamento constante. Então, os grupamentos táticos que nós falamos, né, dentro da corporação, Rotan, Choque, BOP, Rony, existe uma coesão gigantesca. Então, é muito difícil acontecer algo que esteja fora do padrão. Sim. Tenente, quando ocorre alguma abordagem e aí a família nos liga que a polícia militar abordou, está com a pessoa e às vezes demora para levar para a delegacia, né? Nossa, a gente tem que ficar procurando a pessoa ligando na delegacia. Abordou ali em flagrante, na rua. Quais os próximos procedimentos? Sempre vai na residência, vai em outros locais? Depende muito da situação, né? A maioria das situações que nós nos deslocamos para a residência é quando o próprio abordado fala que tem mais droga, né? Aí nós acabamos nos deslocando, né? Mas aí seria um abordado suicida? Ele mesmo já tá abordado, já tem droga, já tem às vezes arma, e aí ele vai falar que na residência dele ainda tem mais coisa? Falta melhor orientação dos advogados. mas é realidade, eles falam. Mas sobre qual pressão ali que ele vai falar? Pressão nenhuma. Às vezes acho que Deus toca no coração deles e eles acabam confessando. Acabam confessando. Isso é Deus agindo no cidadão. É o começo da mudança. Eu fico incrédula, não consigo acreditar que o meu cliente foi abordado na rua e ainda vai falar que tem mais na residência. E acontece mesmo. Às vezes existe denúncia, né? Por exemplo, nós recebemos muitas denúncias pelo canal 181, de que na casa X, na rua Y, existe o indivíduo nome Z que trafica. Aí nós
nós realizamos a abordagem dele próximo, ali do local. E comentamos, né, ó, e aquela casa tal, que você mora? Muitas vezes, em algumas abordagens, nós já sabemos onde ele mora. Uhum. Então, a nossa entrevista é baseada nas informações que nós temos. Então, muitas vezes, a própria entrevista ali do policial acaba fazendo, né, com que o preso fale. Sim. Mas de maneira alguma é forçada. Até porque hoje em dia, câmera de celular, câmera de via pública, o policial hoje ele não consegue mais se esconder, né? Isso. E em relação se, né, o abordado estiver filmando a Uhum, abordagem policial, como que é a orientação do policial? Ali ele continua deixando o abordado filmar? uhum, Porque, assim, eu particularmente nunca vi alguém abordado continuar uhum. filmando. É Geralmente já bem... é pego o celular ali, né? Já isola o celular, faz toda a abordagem dele. Mas e se ele estiver filmando, qual que seria a orientação? Realmente é difícil na prática alguém tá filmando, porque como é que ele vai saber que ele vai ser abordado, né? É difícil. Eu confesso que eu nunca peguei a situação do próprio abordado Uhum. filmar. Então eu não sei dizer o que seria feito. Agora, o que acontece, já aconteceu, é de alguma testemunha começar a filmar, né? Nós Isso, estamos aham. realizando ali a abordagem e a testemunha começa a filmar. O que é prejudicial para a abordagem, para os procedimentos padrões, é se a testemunha começar a se intrometer demais ali próximo. Aí nós pedimos para afastar, Uhum. muitas vezes até de maneira mais enérgica. Agora, quanto ao celular, nós muitas vezes, inclusive, pedimos para a própria testemunha passar daí a filmagem para nós para ser inserido no boletim de ocorrência, né? Certo. De maneira, de maneira até a elucidar melhor ali a situação. E já chegou uma situação que o advogado chegou filmando a Já ocorrência. aconteceu, já. E aí, pra vocês é tranquilo, Não, para pode nós é continuar tranquilo. filmando. O nosso serviço ele é público, é transparente, então eu não vejo Uhum. muita dificuldade nisso. E os policiais que eu trabalho também nunca. O senhor não vê muita dificuldade nisso. Como que é? Não é todo policial que gosta que a gente chega filmando, até porque fala, ai, não pode me filmar. Uhum, Então, muitas vezes, o que que eu, né, quando eu tô ali na situação, que se eu chego gravando, porque, infelizmente, assim, com o senhor, nós estamos num papo aqui tranquilo, uhum, mas mais na hora da abordagem, ou até mesmo na hora que tá tendo a ocorrência, tem questões ali do ânimo tá exaltado, sim. né? As partes não querem se aproximar, a polícia não quer que o advogado tá ali, e aí muitas vezes o policial fala, não pode me gravar. Uhum, Só que o que eu, né, sempre retorno, respondo. Na verdade, o policial, quando ele tá de farda, ele tá representando o Estado. Então, eu sim, posso filmá-lo. sim. Posso filmá-lo, né? Só que tem policiais que não querem, e aí acaba começando toda Eu vejo uma que discussão ali. até, na verdade, eu entendi já o que a senhora quis dizer. E eu. Porque quando eu digo que eu estou nas ocorrências, não acontece. Porque acho que essa é uma função do próprio oficial fazer a orientação. Do tenente que está na rua. Chegar junto na ocorrência e fazer essa orientação. Muitas vezes o policial ele não vai conseguir se preocupar com o advogado filmando, com a família filmando, com o preso chorando, com a criança, papagaio, cachorro, e ainda conseguir fazer todos os procedimentos que ele tem que fazer da abordagem da situação. Uhum. Então aí eu vejo que é uma função obrigatória do oficial CPU, no caso, quando eu estou de serviço, comparecer juntos nas ocorrências. Então, nas nossas cidades, é que nosso batalhão são muitas cidades, né? São 11, então nós não Sim. conseguimos estar no mesmo lugar a todos os momentos, né? Mas em Sarandi, por exemplo, nós conseguimos acompanhar praticamente todas as ocorrências que caem, né? Então é comum, por exemplo, quando eu estou de serviço, eu já chego junto com a equipe. Uhum. Aí essa função específica de conversar com o advogado ficaria comigo. Então, Sim. muitas vezes quando a gente está de serviço, o advogado nem chega a ter contato com os policiais, ele fica mais em contato com o oficial. Com o oficial. Né? Uhum. Quando eu tô em algum flagrante, eu sempre costumo chegar e me Aham, apresentar e perguntar quem é o comando. aham. Né? É, Pra isso é gente importante, já. porque querendo ou não é quem dá as ordens ali, né? Quem tá Sim. gerenciando a situação, né? É quem Uhum. responde por isso, inclusive, né? Se algum dos policiais fizer alguma coisa fora do padrão ali na abordagem, quem responde é quem tá comandando. Né? Sim. Qual que é a orientação do senhor? Por exemplo, é um advogado iniciante, Uhum, né? Que às vezes vai num flagrante em loco. Como ele deve se apresentar, é, observado? uhum, Porque muitas vezes o advogado iniciante, quando ele chega, não sabe nem por onde começar. E uhum, se for aquele iniciante que já tá num flagrante em loco? uhum. A minha orientação é que eu tenho a visão dos policiais, né? Então, Sim. talvez o que eu diga, todos os advogados não concordem, né? Mas eu vejo muito de maneira tranquila esse contato com os advogados.
Então, a minha orientação é sempre chegar de maneira tranquila, como a senhora bem comentou, né? Falar com o superior, né? Quem estiver ali no comando da situação, pedir de maneira... Acho que tudo na vida é questão de educação. Sim. A maneira como nós nos portamos, né? Na abordagem, que também vai dizer como o policial vai reagir, né? Então, tratando o policial de maneira educada, eu não vislumbro nenhuma situação que seja proibido, por exemplo, um acesso ao preso. Sim. E como que a equipe, a corporação, recebe quando o acusado, o abordado, fala que foi agredido durante a abordagem policial? Isso é um dos grandes problemas que nós temos. Aí é uma das Nunca críticas. é culpa do advogado. Porque os policiais, agora eu vou fazer a minha defesa, nossas defesas. Os policiais, eles acreditam que nós falamos pro abordado falar que ele foi agredido. Não somos nós. Eu sempre, na verdade, quando eu chego na delegacia, né, e ele relata alguma coisa ou outra, eu sempre deixo o meu cliente, pelo menos o meu caso, deixo o meu cliente muito tranquilo ali, se ele quer falar ou não. Eu oriento né, o que vai acontecer se futuramente ele falar, vai passar pela custódia, né, pelos exames, mas depois chega a comunicação lá na Polícia Militar. Sim. Essa é uma das minhas grandes críticas ao sistema atual de audiência de custódia, que é realidade. Se o preso falar que apanhou, ele vai ser liberado. Não é assim, não. Não, é sim. Não é não também. Nós somos o país que mais encarcera no mundo. Mas tinha que encarcerar muito mais. Não. Mas aí vai colocar onde esse pessoal? Constrói cadeia. Não. Já tá uma questão lá em Sarandi, que o pessoal não quer a casa de custódia de Sarandi. A audiência de custódia, na verdade, foi criada por conta disso, principalmente, né? Por conta das carceragens lotadas, né? E realmente isso é bem lotado. A gente brinca assim tudo, mas é desumano a situação que eles vivem ali. Sim. É bem complicado. Agora, quanto às audiências, pelo que nós observamos, né? Existe sim uma regalia, entre aspas, aos presos quando eles falam que foram agredidos. É bem raro o preso ficar... Depende do crime, né? Mas Sim. Se não for nada de muito periculoso, o que nós temos na prática é uma soltura em massa dos presos, pelo menos na nossa visão, né? Acredito que não, porque assim, o juiz ele vai analisar se a abordagem foi ilegal ou se foi legal, as questões da primariedade, residência fixa, e não em relação à abordagem em si, se ocorreu de ele ser agredido ou não. Mas e quando vai essa questão lá para a Polícia Militar? Como que vocês reagem frente a isso? Não, os procedimentos para nós, né, quando o preso fala isso, vai ser aberto um procedimento contra os policiais, né? Sim. Geralmente nas audiências custódicas, quando existe qualquer relato de irregularidade, seja agressão, como alguma entrada ali na residência de maneira irregular, o Ministério Público ele informa a Corregedoria da Polícia e daí desce até o batalhão, a maioria das vezes com a ordem, né, para abertura do procedimento. Sendo muito sincero, nós já estamos acostumados a responder esse tipo de situação, prendendo de maneira certa ou não. Na prática, nós vemos que muitas vezes vai vir o procedimento, né, para ser respondido. E aí a gente se defende da maneira que a gente vê melhor, né? Eu vejo como bem tranquilo isso aí. O senhor já respondeu muitos procedimentos? Já, a gente perde. Mas atrasa, né? Quem trabalha na rua e quem combate o crime atualmente é muito difícil não responder, né? Se o cara hoje em dia quer ser policial e não quer responder, ele vai ter que trabalhar no setor administrativo ou não ser policial. A realidade é essa. Trabalhou na rua e quis prender alguém, por mais que tente fazer tudo de maneira legal, as chances de acabar respondendo é grande. O procedimento em si não atrasa. Você responder um inquérito policial militar, né, por uma suspeita de crime, por exemplo, o preso fala na audiência de custódia que foi agredido. Sim. Em tese, abre-se um procedimento por uma lesão corporal, uma tortura. Em tese, o policial ainda não é culpado, né? Está sendo julgado. Então, enquanto está transcorrendo o procedimento, não existe atraso nenhum na carreira, né? Agora, se for oferecida uma denúncia daquela situação, aí sim, aí acaba realmente atrasando. Quanto a denúncias, nunca recebi. Não, já respondi várias vezes, mas sempre foi arquivado. Sempre é arquivado. Mesmo quando tem laudo do ML, porque assim, muitas vezes o que eu verifico, tem laudo do ML, mesmo quando chega lá no procedimento da Polícia Militar, é arquivado. O laudo do ML não quer dizer que o policial agiu de maneira incorreta, né?
pode ter lesão no preso e o policial agiu dentro da técnica. Se o preso resistiu, por exemplo, e o policial precisou fazer força com ele, utilizar a força, é óbvio que vai gerar lesão, né? E volto na mesma tecla do boletim. Se tudo for circunstanciado no boletim, respaldado, não tem por que o policial responder, né? Se ele agiu dentro da legalidade, né? Agora, lesões podem existir, realmente. Se o preso acabou não indo de maneira tranquila para a delegacia, né? Com certeza vai ter lesão mesmo. Sim. Conforme passando os anos, alguns casos vai nos marcando, né? Então, assim, até casos criminais, nós advogados, que às vezes soltamos uma pessoa, absolvemos. E para o senhor, todos esses anos, algum caso já lhe marcou? Quais são os casos que lhe marca? Os casos que nos marcam muito questão com criança. Já peguei caso de criança que um homem embriagado acabou batendo no carro da família e criança morreu lá em Umuarama, eu lembro, ficou bem, bem marcado. Foi uma das primeiras ocorrências quando eu cheguei lá. E quando é com criança, marca de verdade, assim. Criança, quando passa por alguma situação de vulnerabilidade, de estupro, é bem complicado também para os policiais. Eu não tenho filho, né? Então eu sofro, obviamente, por ser humano também, né? E ver a situação, mas a parte com criança, eu vejo que os policiais que têm filhos sofrem muito. É bem nítido, assim, a mudança de comportamento, a mudança de pensamento deles nessas situações. Sim. É complicado quando tem criança. E como que a Polícia Militar do Estado do Paraná vê essa questão do senhor se aproximar nas redes sociais, se aproximar mais da população? Como é que é essa questão para a polícia? Olha, eu vejo que eles não gostam, não. Não Por gostam, quê? porque, na verdade, existe um regulamento interno da polícia que regula as redes sociais dos policiais. E lá é muito explícito que qualquer divulgação de fardamento, de viatura, sem autorização, é uma transgressão. Então, na teoria, qualquer policial que poste uma foto fardada já está irregular. Já estaria inserido, né, dentro do protocolo ali, da diretriz, da portaria do comando geral, né, como irregular. Agora, eu não ligo muito para isso. Eu sei que existem regras, né? Toda regra que a gente descumpre, a gente sabe a consequência, né? Sim. E eu sei as consequências, até que eu tô respondendo alguns procedimentos administrativos por conta do meu Instagram. O senhor está respondendo. Sim, por sim. conta disso. Agora eu continuo porque eu vejo o feedback positivo da população. E eu aprendi, quando eu entrei no serviço público, a ser transparente e principalmente a trabalhar pro povo. Então tudo que eu faço ali na rede social, na minha visão e no meu trabalho, eu tento enaltecer o nome da polícia e principalmente melhorar a qualidade de vida da população, né? Trazer segurança para eles. Já aconteceu alguma situação de abordar alguém que nas redes sociais eu sou mais descontraído, um policial ali mais bonzinho, e quando tá dentro da viatura tem toda uma outra questão, porque o senhor tá seguindo um procedimento, tá sendo profissional, e aí ele achar que o senhor seria bonzinho na hora da abordagem e comentar alguma coisa, como já aconteceu? Agora, com o crescimento bem abrupto assim das redes sociais, cada vez tá mais comum. É difícil eu estar algum dia de serviço na rua e alguém não reconhecer. Por um lado é bom, né, um reconhecimento ali da população, mas por esse outro lado é muito ruim. Então, já foi mais de 10 vezes que eu abordei alguém, o cara falou, te sigo lá no Instagram, não sei o quê. Aí já quer ser amigo. Eu quero tirar uma foto durante a abordagem? Não, durante a abordagem nunca, graças a Deus, não aconteceu. Mas no patrulhamento, se o povo pede, o povo... É diferente, né? Um policial que se comunica, assim, nas redes sociais, né? Acho que eu só acabei tendo, talvez, um pouquinho mais de seguidores ali no Instagram, né? Acabou divulgando um pouco mais os vídeos, porque é raro alguém se doar, né? Pra divulgar, assim, as coisas, né? A maioria dos policiais quer só fazer o serviço ali e ir pra casa de maneira tranquila. E também não estão errados, né? Sim. Fazem o serviço normal. E você se expor nas redes sociais, por um lado é muito positivo, mas também tem um lado negativo, né? Hoje em dia, na proporção que já tomou aqui na região, já é difícil você até trabalhar, né? Sem ser visto. Né? Sim. E a sua equipe, né? Por exemplo, Rotan, que é um patrulhamento, né? São mais 3 pessoas dentro da viatura, geralmente. Os policiais têm mais cara de mal ali, digamos, que é o que realmente a população ali, quando passa. E essa questão, para eles, das redes sociais, é tranquilo? Como é que era para sua equipe? Eu senti uma mudança, assim, no pensamento deles. Quando eu cheguei, eu já fazia esses vídeos lá em Moarama, né? Certo. Quando eu cheguei, era muito nítido, assim, o descontentamento.
Não gostavam mesmo dessa exposição. Agora, quando eles começaram a ver o efeito positivo que isso fazia com o decorrer do tempo, por exemplo, com a confiança que a comunidade tinha através ali da divulgação das ações da Rotan, e sempre sendo incentivado as denúncias pelo canal 81, e foi abrupto o aumento das denúncias que nós tivemos. Pode parar então, Tânia. Aí que eles começam a ver com outros olhos, né? Existe certa resistência, é óbvio. Tudo que é novo, tudo que é mudança, existe certo preconceito até ser concretizado, né? Então, Sim. não vou mentir e falar que eles gostam, porque não gostam, mas eu já percebo um olhar talvez não tanto negativo, igual era no começo. Será que seria um medo dos policiais, essa aproximação com a população, que a população às vezes não teria respeito pela polícia, ou perderia um pouco de medo ali da polícia, essa relação? Olha, eu acho que é mais essa questão do tradicionalismo mesmo, de não ser comum alguém fazer esse tipo de divulgação. Na verdade, até a parte de imprensa, de 2 anos, de 1 ano, né, que eu tô aqui, os próprios repórteres falam que o contato ele tem sido muito mais aproximado agora, principalmente com a chegada do nosso comandante, Coronel Pérez, do que era antigamente, né? Então, acho que até da própria transparência ali com a imprensa já mudou, né? Então, acho que é algo que vai se somando ali a cada dia e tende a melhorar, porque se a polícia não evoluir igual a população evolui, já está muito para trás, né? Já tem perdido muito espaço aí na área de segurança pública. Se não acompanhar o ritmo da população, vai ficar fadado ao fracasso. Sim. E quais são os seus planos na Polícia Militar? O que o senhor pretende? Tem plano de carreira? Pretende continuar na Polícia Militar? Não, o meu sonho é ser coronel, né? Coronel. Entrei para isso, né? Eu nunca quis ser policial. Sempre quis ser militar. Meu pai é do exército, então quando eu comecei a estudar para concurso, eu sempre quis ser militar, ou do exército ou da polícia. Acabei passando no concurso da polícia, então sempre que eu tô em algum local eu quero ser o melhor possível, né? Então eu sempre trabalho, eu não penso muito no futuro, porque vai demorar mais 20 anos ainda, né? Agora, se eu continuar na polícia, meu sonho é ser do último posto, óbvio, né? Sim. E o senhor pretende se candidatar? Como é que é essa questão com a política? Então, essa parte de política eu gosto muito, sou bem sincero, assim, nunca escondi de ninguém. Eu confio fielmente que dê para ser um bom político, transparente, honesto e principalmente apresentando resultados sem pensar no interesse próprio, pensando no bem do povo. Confio mesmo nisso, sempre gostei, desde quando era adolescente. Agora, para mim, é difícil você optar por sair da corporação, porque querendo ou não é um concurso público que me dá um futuro promissor, com palavras bem simples, assim, não preciso fazer mais nada para me dar bem na vida, só esperar o tempo passar. E você se doar, principalmente no atual sistema que nós encontramos na política. Você se doar e tentar entrar num sistema que é sujo, é podre, é corrupto. A gente não pode ser hipócrita também. Sim. É difícil, porque para nós da Polícia Militar, por exemplo, se nós nos candidatarmos e nos elegermos, nós temos que sair da corporação. Então perde tudo, perde o concurso, perde tudo. Me aposento ali com um proporcional de 1/3, acho que do salário que, como eu já tenho 10 anos de polícia, né? Mas a promoção ali para capitão, ganhando daqui 20 anos, ganhando 40 mil reais, isso aí eu perco tudo. Então é algo que tem que ser muito bem pensado, né? Eu não descarto essa possibilidade. Por enquanto, estou muito feliz na polícia mesmo. Eu vejo que tudo é um propósito de Deus, né? Sim. Se um dia eu me ver insatisfeito com a polícia e achar que eu tenho maiores vantagens, talvez numa área política, com certeza eu não terei medo de sair. Mas por enquanto não é a minha intenção, não. Sua intenção. Mas aí o senhor pretende vereador lá da cidade de Sarandi ou deputado? O que o senhor pretenderia? Eu nunca pensei nisso. Nunca pensei. Acho que qualquer um dos cargos políticos dá para fazer um bom trabalho, né? Confesso que eu preciso pensar. Não sei dizer a resposta, mas acho que qualquer um dos cargos ali dá para fazer um trabalho legal. Como que o senhor separa a polícia da sua vida pessoal? De maneira muito tranquila. Bem tranquilo mesmo. Nunca tive dificuldade nisso. A minha forma de agir é a mesma. O Hélio policial, o Hélio sem fardo, né? Agora, em muitos momentos eu consigo esquecer
que eu sou policial, né? Acho que é questão de adaptação mesmo. Nós policiais, nós somos treinados para ser adaptáveis. Minha visão é essa. Os nossos cursos de formação, ele até tem, né, uma carga e descarga emocional muito grande, um estresse físico e psíquico que nós passamos ali nos cursos de formação é muito intenso, justamente para nós estarmos capacitados para isso no dia a dia. Então, essa parte de diferenciação da parte profissional e pessoal, eu vejo de maneira bem tranquila. Certo. E uma mensagem final, o que o senhor deixaria para os jovens, para a população? Para os nossos jovens, eu digo que tentem seguir o caminho do bem, né? Principalmente nessa parte de segurança pública, eu sei que muitas vezes a vida vai chamar para muitas coisas. Vai chamar para droga, vai chamar para álcool, para festa, para o crime. E para alguém que não está muito bem emocionalmente, talvez isso possa parecer vantajoso. Agora, eu como policial militar e como cidadão, e já vivenciando na prática quase 10 anos aí de corporação, eu sei que essa vida não compensa. Então, nós temos muitos jovens que acabam entrando aí na vida criminosa e uma hora ou outra vai se dar mal. Pode até parecer hipocrisia, né, da minha parte, né? Mas é a realidade. A vida do crime é uma só. Ela vai acabar em morte, cedo ou tarde. Pode demorar. Ou morrer na mão da polícia, ou vai morrer na mão de criminoso. Isso, até a questão que o senhor falou de hipocrisia, até nós, advogados, nós conversamos com o cliente, né? Tem muito cliente que às vezes está envolvido, então eu converso com os meus clientes, tá próximo de sair, né? Conseguimos absolver, ou vai sair, tenta mudar de vida, porque ou pode ser cemitério ou cadeia novamente. Sim. Então, assim, até para nós é triste. Mas o advogado criminalista vai falar isso, porque não é só dinheiro. Eu olho a advocacia criminal não uma questão financeira. Óbvio, todo mundo gosta de ganhar dinheiro, Sim. né? Hipócrita quem vai falar que não gosta. Mas a questão da ressocialização. Eu converso muito com os meus clientes sobre isso. De se ressocializar, porque vai ficar nesse caminho. Então, apesar de estarmos em lados opostos, acredito que o Estado, a Polícia Militar e os advogados criminalistas não precisam ser inimigos. Eu vejo que não é. Eu não analiso como o lado oposto. Eu acho que é o lado de quem já tem uma concepção de vida e quer que as pessoas sejam melhores. Então, eu não tenho preconceito algum com quem é da vida criminosa. Eu confio fielmente na mudança das pessoas. Eu já vi isso muitas vezes, tanto em questões da própria profissão, né? Até questões de corrupção policial, por exemplo. Já vi na prática casos já de policial mudar de vida e se arrepender, assim como já vi muitas vezes o preso também, que cometia crimes, acabar mudando de vida e melhorando. Eu acho que todas as pessoas conseguem sair. Ninguém é perfeito, né? Todo mundo, uma hora ou outra, comete erros, né? Mas a pessoa tem que ser homem, ser mulher para cometer a irregularidade, mas também tem que ser homem para assumir, né, as consequências depois. Sim. Tenente, eu gostaria de agradecer a sua participação. Sei que o seu tempo é corrido, que o senhor é uma pessoa ocupada. E eu gostaria de agradecer. Eu trouxe uma lembrancinha para o senhor, para quando o senhor abordar os meus clientes. Lembrar. O senhor estiver bem calmo, bem doce, uma abordagem bem tranquila. Doutor, mas eu agradeço mesmo. Pode contar comigo para quando precisar. Não para quando precisar soltar os presos, né? Que daí já é pedir demais. Né? Obrigado mesmo. Fico bem contente com esse carinho. E contem comigo aí. Ó. Às vezes a gente pode parecer meio bravo ali nas ocorrências, Sim, mas os policiais, eles são pessoas normais, eles também têm família, também amam, choram. Então, eu me sinto grato por ter essa oportunidade de, principalmente, conversar, né, com a senhora e com os advogados que vão acompanhar, né? O pessoal aí do direito e talvez mostrar um pouco desse lado da polícia. Né? Sim, gostaria de agradecer ao senhor e até uma próxima. Muito obrigada. Obrigado.